evangelho sendo pregado. Um evangelho da prosperidade e não o evangelho da cruz. Uma mensagem que promete conforto e não sacrifício. Uma mensagem que promete sucesso e não renúncia. Uma mensagem que promete riquezas na terra e não no céu. Uma mensagem que coloca o ser humano no centro e não Deus. E nós vamos ver que multidões têm sido atraídas por essa mensagem. Mas essa mensagem, ela não reconcilia o homem com Deus. Por isso a importância, assim como o irmão Wesley disse, a importância de nós, como cristãos, lermos a palavra do Senhor para nós sermos libertos através da palavra. Porque pessoas têm sido confundidas por aquilo que têm ouvido, principalmente na internet. Nós sabemos que hoje a pregação sobre cura, milagres, mas pregações motivacionais que não geram arrependimento e também não geram a fé salvadora em Jesus Cristo. Se você pegar uns canais mais visualizados aqui do Brasil, momento algum fala a respeito da salvação através de Jesus Cristo. E pessoas têm sido enredadas, têm sido enganadas, porque pessoas muitas das vezes querem ouvir aquilo que agrada os seus ouvidos. E muitas das vezes essas pessoas, esses canais, eles não pregam sobre Jesus, não falam sobre o sacrifício de cruz, não pregam a respeito de arrependimento, de mudança de vida. E muitas das vezes são palavras, são mensagens que não confrontam com o nosso pecado. Então, o propósito do Evangelho é salvar a todos aqueles que creem. E que nós possamos, em nome de Jesus, nos voltar para essa palavra. A palavra, a mensagem da cruz. Uma mensagem que entra dentro do nosso coração, que nos liberta, nos transforma e confronta o pecado que está dentro de nós. Então, que nós venhamos nos atentar, e assim como já foi falado, que nós possamos nos voltar, principalmente nesses últimos dias, para a mensagem da cruz, para o Evangelho, para o poder de Deus. A Bíblia está dizendo que o Evangelho é o poder de Deus. Então, que nós venhamos buscar por essa palavra, que é o poder de Deus. Amém? Aí no versículo 17, vai dizer que no Evangelho se descobre a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela se revela no Evangelho. Como está escrito, de fé em fé, o justo viverá pela fé. Nós sabemos que o Evangelho, a palavra, ela nos apresenta como pecadores. Mas também o Evangelho revela a justiça de Deus através do seu Filho, Jesus Cristo. Através dele, nós somos justificados pela fé. Assim como eu já havia lido lá em Romanos, achei muito bonito esse versículo, Romanos 4:6, onde diz que Davi, ele fala através de Salmos, ele diz que bem-aventurado é o homem a quem Deus atribui justiça. Essa justiça de Deus, ela é revelada no Evangelho. A condição do homem é todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, todos carecem da glória de Deus. Mas ele está dizendo que bem-aventurado é o homem a quem Deus atribui justiça. É bem-aventurado aquele quem Deus imputa justiça. É aquele que Deus acredita na sua conta, a justiça de Deus. É como se Deus olhasse para nós falhos e pecadores, mas através das nossas vidas ele enxerga o sacrifício de Jesus Cristo, ele enxerga a justiça através do sangue de Jesus nas nossas vidas. Nós sabemos, irmãos, que o Senhor, ele é justo. Gostaria de ler lá em Deuteronômio 32:4. A palavra diz que Deus, ele é justo, ele é reto. As suas obras são perfeitas, ele é a verdade. Então, essa justiça de Deus, ele é um Deus justo, um Deus que confronta o pecado. Ele é perfeito. Deuteronômio 32, versículo 4, Cântico de Moisés, ele vai falar a respeito. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Glória a Deus. Então, quem quiser grifar esse versículo, onde diz que as obras dele são perfeitas. Ele é a verdade e nele não há injustiça. E Deus, sendo justo, ele enviou seu Filho para que nós pudéssemos ser salvos. Porque se dependêssemos de nós, a palavra diz que nós éramos inimigos de Deus. Se dependêssemos de nós, todos nós estaríamos condenados. Mas o Senhor, através da sua justiça, da sua misericórdia, da sua graça, nós fomos salvos através de Jesus Cristo. Amém? Nós daremos continuidade com
quando ele fala que o justo viverá por fé, ele está citando até Abacuque 2:4, onde nós sabemos que a salvação ela vem pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Nós somos considerados justificados através de Jesus Cristo, através daquilo que Jesus Cristo fez. E nós viveremos por fé, é através da fé em Jesus Cristo, amém? Quando nós vamos falar a respeito da justiça, eu estava lendo na minha casa hoje, eu até me lembrei, que lá em Isaías, né, irmão, Isaías 64, a palavra diz que, o versículo 5 e 6, que as nossas justiças, elas são como trapos de imundícia. E esse versículo lá de Isaías ilustra a absoluta santidade de Deus em contraste com as limitações e imperfeições humanas. Então, diante de Deus, o homem ele não pode ser justo por si só. Ele precisa de um Salvador, ele precisa entregar-se a Jesus Cristo. E a justiça de Deus vai ser imputada através da sua vida. Amém? Então, nós iremos continuar. Gostaria que o irmão Wesley lesse para nós o versículo 18 ao... Pode ler do 18 ao 20... Pode ser até o 22, irmão. Glória a Deus. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Porquanto